Já que Satanás não conseguiu a adoração direta do mundo, ele aceita receber indiretamente, por intermédio dessa besta, desse poder mencionado no texto. Satanás não poderia ter empregado uma ideia mais enganosa do que essa, de receber homenagem de adoração do mundo através de um poder que se denomina cristão. Esse é o perigo da adoração da besta, semelhante ao leopardo. Adorar um poder que recebeu a autoridade do dragão significa cometer um grave pecado contra Deus e o céu. No entanto, o papado, na pessoa de seus pontífices, não só pretende adoração, como tem recebido essa adoração de milhões de adeptos, grandes e pequenos. Todo mundo sabe que o papado e também o clero em toda a terra exige e recebe adoração que só a Deus e a Jesus pertencem de direito. Por outro lado, multidões adoram a Roma papal, obedecendo às suas leis e os seus dogmas também. Basta um decreto seu e os expedientes governamentais em toda a terra fecham suas portas, como também o comércio e a indústria detêm suas transações. As instituições de ensino, mesmo sendo protestantes, fecham as suas portas também, respeitando os dias santificados. A terra, em grande parte, está homenageando e curvando-se aos pés desse poder. Veja o que diz duas publicações da Igreja Romana quanto à mudança na lei de Deus, se referindo ao quarto mandamento, ao sábado. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio, a fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Imprensa Católica, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. Uma outra publicação aqui foi a Igreja Católica que transferiu esse descanso para o domingo, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. O Monitor Paroquial, 26 de agosto de 1926, Socorro, Estado de São Paulo. Podemos ver, através de várias evidências, que o mundo se maravilhou e seguiu a besta, como diz o texto, como predisse a profecia. E no texto vemos a pergunta: quem é como a besta? Apesar de parecer uma pergunta simples, tem algo muito importante por detrás dessa pergunta. Essa pergunta é semelhante às expressões dirigidas a Deus frequentemente na Bíblia. Veja aqui alguns textos. Êxodo 15:10 diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Também em Salmos, capítulo 35, verso 10, nós lemos: quem se compara a ti, Senhor? O próprio nome Miguel significa quem é como Deus. Estão vendo o que tem por trás dessa simples pergunta? Então, quando é feita essa pergunta, quem é semelhante à besta, a intenção que está por trás é que quem olhar para a besta é como se estivesse olhando para Deus, porque a besta quer se colocar no lugar de Deus, quer ter atributos que só pertencem a Deus, quer ser adorada como Deus é adorado. Ela se encontra numa posição querendo ser o próprio Deus. Aliás, o mesmo motivo pelo qual Satanás iniciou o grande conflito lá no céu. Portanto, nós vemos aí uma forma que o dragão arrumou para receber adoração. Sigamos adiante, versos 5 e 6. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Vemos aqui mais uma vez a referência àqueles 1260 anos de perseguição. Aí é mencionado como 42 meses. 42 meses tem 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. O texto aí fala sobre blasfêmia. Blasfêmia é querer conferir a si mesmo atributos que só pertencem a Deus. Veja o que Jesus adverte em Mateus 23, verso 9.
A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Ao chamar-se Santo Pai, ele adotou um nome que corresponde a Deus. A palavra Papa significa pai. É um termo de ternura que perdeu o sentido desde que os papas organizaram exércitos, derramaram sangue e se tornaram políticos. E a palavra padre tem o mesmo significado, quer dizer pai. Esse poder proclama ser o cabeça da igreja, usurpando assim a função de Jesus, que é o cabeça do corpo, que é a igreja. Isso está lá em Efésios 5:23. E também aceita homenagens que na Santa Bíblia são um ato de adoração que correspondem somente a Deus, como por exemplo, ajoelhar-se ante o Papa. Pedro proibiu a Cornélio que se ajoelhasse perante ele por se considerar um mero ser humano. Isso está em Atos, no capítulo 10, versículos 25 e 26. Vamos ver algumas blasfêmias proferidas por esse poder, por essa besta, como diz o texto. No quinto concílio de Latrão, em 1512, foi dito do Papa Júlio II: Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o governador, tu és o esposo e, finalmente, tu és outro Deus na terra. Olha, isso aí é blasfêmia. Outros títulos usados: Salvatore, Filius Dei, Sacratíssimos Dominus Noster, Augustus quer dizer digno de ser adorado, e outros títulos mais. Segundo, o Papa Pio IX impôs o dogma infalível no Concílio do Vaticano em 1869 para 1870, tornando-se então isso um decreto. E há no direito canônico papal uma proposição que estabelece: o Papa Romano não ocupa o lugar de um mero homem, senão o do verdadeiro Deus neste mundo. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode mesmo modificar, explicar ou interpretar as leis divinas. Terceiro, abaixo, palavras de um escritor católico, Afonso de Ligori, explicando a visão católica sobre sacerdócio. O sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando, ao dizer ego te absolvo, eu te absolvo, perdoo, ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso, o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Olha que coisa mais absurda. O texto também menciona o tabernáculo. Diz que esse poder aí blasfema do tabernáculo. No tabernáculo celestial, a missão de Jesus é interceder por nós e nos perdoar. Essa igreja blasfema do tabernáculo do céu, chamando a atenção dos seus súditos para o seu próprio trono e para o seu palácio, em vez de chamar a atenção para o tabernáculo de Deus, afastando a sua atenção da cidade de Deus, da Jerusalém celeste, e indicando-lhes Roma como sendo a cidade eterna. Blasfema também dos que habitam no céu, pensando exercer o poder de perdoar pecados, afastando assim as mentes dos homens da obra mediadora de Jesus e de seus assistentes no santuário celestial. É disso que Paulo estava falando em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, quando ele escreveu: O homem da iniquidade, o filho da perdição, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No verso 7, nós lemos: Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqueles que o papado perseguiu, chamando-os de hereges, a profecia de Deus chama de santos. João nos alerta de que aqueles que fossem fiéis a Deus seriam expulsos das igrejas, das sinagogas, e quem matasse essas pessoas seriam como se estivesse prestando um serviço para Deus, sendo que na verdade é justamente o contrário. Essas pessoas são fiéis a Deus, são sinceras, e Deus as chama de santas. Logo que se iniciaram os 1260 anos de supremacia temporal
do papado, os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e os cultos estabelecidos pelo Papa, ou então passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelos instrumentos de tortura ou pela fogueira, e desencadeou-se então a perseguição sobre o povo de Deus com maior fúria, e o mundo se tornou um campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Os governos europeus, que se aliaram ao papado e tiveram sob seus pés por 1260 anos, consentiram e ajudaram o papado a massacrar os seus povos em favor de Roma, e milhões foram mortos. Veja o que diz a própria Igreja Romana na Nova Enciclopédia Católica. Vista pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente da maneira como ela ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada somente com um dos mais negros capítulos da história da Igreja. Em 1252, o Papa Inocêncio IV sancionou a aplicação de tortura por autoridades civis a hereges, e a tortura veio ter lugar reconhecido nos procedimentos das cortes inquisidoras.